Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje é quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Vocês já viram o título aí que hoje o Bom Dia Guarani é sobre a SAF. Então, antes de começar a falar sobre isso, é óbvio que tem muita coisa acontecendo no nosso ambiente. Tem o jogo de sábado contra o Botafogo, já tem uma mobilização generalizada lá em João Pessoa para essa partida, promoção de ingresso. O Guarani vai enfrentar provavelmente muita pressão, embora o estádio não seja um estádio alçapão, né? Então é pressão peronomútil, mas vai enfrentar um time embalado que não perde há muito tempo. Tem aí as notícias polêmicas sobre as férias do Diego Torres e também o empréstimo do atacante Kevin. Tem também aí uma série de vazamentos sobre o dia a dia do Guarani, né? Mas não dá para falar sobre isso hoje, sabendo que logo mais, hoje, quinta-feira, dia 20, o Guarani vai falar sobre SAF. O Conselho Deliberativo vai se reunir com o empresário Roberto Graziano para falar um pouco sobre a proposta, sobre o processo, sobre a condução ou não da SAF do Guarani. Eu não tenho muitas informações sobre o que vai acontecer logo mais. Sei que vai ser uma exposição por parte do Roberto Graziano. Tudo isso é público, né? Diante dos conselheiros e parece até que diante da imprensa. Isso seria um negócio curioso, porque o Roberto, vaidoso como vai se expor se de fato a imprensa estiver presente. Mas eu não sou sócio, talvez você que esteja, não sou conselheiro, já fui muito tempo atrás, deixei de ser sócio, enfim. Eu acho que quem está ouvindo a gente aqui deve ter um ou outro conselheiro que vai estar na reunião logo mais, a grande maioria não é sócio e também não é conselheiro, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Se você estivesse na reunião hoje, que perguntas você faria para o Roberto Graziano? Que perguntas você traria para os presentes, né? Porque no fim vai ter a discussão de um contrato, vai ter a discussão do futuro do Guarani, um contrato polêmico, né? Que nitidamente, eu já falei isso muitas vezes, vou falar de novo, não é o contrato que o Guarani esperava, não é o contrato que o Guarani negociava com o Roberto Graziano ao longo do ano de 2026. Aquela história que ele melhorou a proposta que ele fez em janeiro é uma grande balela. E no fim, o processo de aprovação da SAF do Guarani jamais teve no cronograma a reunião de hoje. Ela foi convocada extraordinariamente por conta da proposta inicial que foi apresentada. Tem comentários dizendo que o Guarani tem tentado ou tem reunido com o Graziano para levar uma coisa diferente logo mais. Eu não tenho certeza disso. Eu espero que ele leve alguma coisa diferente do que ele levou, porque a primeira proposta é indecente, é muito ruim, é prejudicial. E essa seria uma das primeiras perguntas que, se eu tivesse essa chance, eu faria. Eu perguntaria assim, Graziano, se você tivesse aqui no nosso lugar, você aprovaria uma proposta dessa? Você acha que valeria a pena, vale a pena o Guarani apostar num contrato como esse? Acho que essa seria uma primeira pergunta. Outra pergunta que eu faria é que ninguém explorou isso em momento algum. Tem gente dando isso como favas contadas, mas até agora a gente não viu movimento oficial nenhum. Como é que fica a situação do São Bernardo? Você é proprietário, ou nós vamos cair nessa balela que o proprietário é o seu filho? Eu acho que ética e coisas certas são feitas, devem ser feitas o tempo todo. Então não me venha com esse papinho de que esse é do meu filho, esse é meu. Isso aí vai virar grupo econômico mais dia menos dia. Isso aí para burlar a legislação, eu espero que isso não aconteça, porque quem vai se expor, quem vai se queimar com isso é o próprio Guarani. Então essa seria uma outra pergunta que eu faria na reunião de logo mais. E eu vou deixar aqui só mais uma terceira pergunta. Fala-se no pagamento das dívidas, ok. Fala-se num CT, ok. No estádio, ok. Mas fala-se sobre 400 milhões de reais em investimentos operacionais. Esse é o termo que está no contrato. O que significa investimentos operacionais? Porque
pagar a folha de pagamento dos funcionários do clube também são investimentos operacionais, do administrativo, do financeiro, do RH, ou não? Ou esses 400 milhões de reais a título de investimentos operacionais são só para o futebol? Será que não tem que estar claro que qual é o montante destinado ao futebol? Porque a gente pode imaginar que com 400 milhões de reais vai entrar até o pagamento da concentração em jogos. Aí você vai me desculpar, também é uma grande balela. Enfim, eu faria essas 3 perguntas. É óbvio que dá para fazer muito mais. O nosso Bom Dia Guarani aqui, vocês sabem, ele tem limite de tempo. A gente não pode ficar aqui horas. Eu tento fazer sempre em 7, 8 minutos no máximo. Às vezes chega a perto de 9, mas acima de 10 minutos nunca. E eu deixo aberto aqui para você que está acompanhando o Bom Dia Guarani os comentários. Talvez isso ajude algumas perguntas mais tarde. Talvez não. Talvez ajude até a preparar o próprio Graziano. Se é que ele é um cara bem entendido, certamente ele já está se preparando para isso. Mas talvez esse seja o grande tema do dia, o grande tema da semana. E eu gostaria, não vai ser possível, né? Mas que essa apresentação, de novo, não vai ser possível por questões de confidencialidade, mas ela deveria ser transmitida pela internet, sabe? Todo mundo deveria ter acesso ao que vai ser discutido logo mais. É óbvio que depois vai ter uma apresentação para os associados. Essa é uma primeira conversa. Depois para os associados, acho que no dia 1º de setembro, praticamente aí semana que vem, daqui 10 dias. E aí, dias 1, 2, 3 e 4 é a votação. Eu não sei se o Graziano aparecer com a mesmíssima proposta que ele trouxe no começo na semana passada, eu acho que esse processo vai ganhar turbulência, esse processo não vai se resolver da noite pro dia e vai arrastar. E arrastar é ruim para todo mundo, mas também pode ser prudente para o futuro do clube. Então eu espero que os conselheiros tenham bastante prudência, apertem sim o Graziano, não precisa ficar com medinho, não precisa ficar com insegurança. Pode apertar sim, porque isso significa defender os direitos do clube. Não significa ficar de joelho para o investidor que tem dinheiro. Lógico que a gente precisa de dinheiro, ninguém é louco aqui. Mas um contrato que foi feito da forma como foi feito, me desculpe, não pode ser levado adiante. E ele tem que ser muito questionado. Tem várias pontas soltas, tem várias coisas não claras ali naquele contrato que eu acho que pode ser dirimido logo mais. Fechou? Eu não vou conseguir gravar um Bom Dia Guarani para sexta-feira de manhã. Vou conversar com o Léo para ver como a gente faz isso daí. Eu vou estar viajando, mas a gente dá um jeito, especialmente se essa reunião trouxer temas quentes ou definições quentes para o futuro do Guarani. Fechou? Boa quinta-feira para todo mundo. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. E talvez hoje à noite a gente pare de perguntar de novo onde está a SAF do Guarani.